Vamos lá, Lua, seja muito bem-vinda. Para quem não conhece, a Lua Menezes, Lua Lasciva, como eu chamo na minha mente. É um prazer enorme, enorme, enorme te ter aqui, Lua. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua sabedoria, pela sua libertação, que libertou muitas mulheres com seu livro no Brasil. Nossa, é meio que efeito dominó, assim, né? Se liberta uma e a outra se liberta e vai libertando todo mundo. Então, assim, eu sou uma fã do seu conteúdo. Para começar aqui, eu já vou falando que eu sou uma fã do seu conteúdo. De tudo que você fez na sua vida, que eu acredito que é a jornada de todos nós, né? De autoconhecimento, de descobrir, de nessa essa jornada de descobrir quem a gente é, de perguntar as perguntas maiores da vida, as perguntas fundamentais. E por conta disso, eu acho que é a jornada do herói. Porque você foi nessa jornada, você trouxe algo, né? O Elixir. Você voltou dessa jornada com algo. Então, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar sobre quem você é e o trabalho que você faz com as mulheres, fique à vontade. Obrigada pelo convite, Laís. É um prazer estar aqui também. E, bom, eu sou a Lua. Para me apresentar, eu tenho tentado não falar só do meu trabalho, porque eu percebi que eu tinha muito esse condicionamento de dizer: eu sou a Lua, eu sou escritora, eu faço isso, eu sou formada nisso. E de uns tempos para cá, eu precisei desvincular um pouquinho também a minha própria identidade do trabalho. Então, para começar dizendo outras coisas, eu sou nordestina, sou cearense, mas meio potiguar também. Eu amo a praia é o meu lugar feliz. Amo suco de cajá. Vamos fazer um jogo legal aqui. Ao invés de se você se descreva com sensações, ao invés de falar escritora nordestina, vamos lá. Quem é a Lua? Vamos lá. Com sensações. Lua, nossa. Ai, sabe a sensação de alegria quando você entra no mar? Quando eu tô bem, quando a minha saúde mental tá boa. Sabe a sensação de deslumbramento quando você vê um pôr do sol muito bonito? Eu acho que quando eu tô bem, eu tenho muitas essas sensações de deslumbramento, de espanto em relação à vida, de gratidão. Quando eu não tô bem, E também eu, aceito e é acolhido, que é a Lua. eu vou para ansiedade. Então, a sensação é coração acelerado, é cabeça que não para. Então, tem os dois lados. E, enfim, viagens à parte. Fora isso, o trabalho é uma grande parte de quem Uhum. eu sou, mas não é tudo que eu sou. Eu sou escritora, então a escrita é realmente a coisa mais consistente da minha vida. Eu escrevo desde que eu me lembro. Eu tenho diários de desde quando eu tinha 10 anos de idade, então eu escrevo. Eu tenho um livro publicado que é o Rio Profano, que é um romance erótico. E fora isso, eu fiz toda uma caminhada profissional eu comecei no teatro. Então, eu era atriz de teatro, vivi essa vida de artista independente no Nordeste, que é uma peleja à parte. Mas, em compensação, foi uma formação que me trouxe muito contato com o corpo, porque muita gente não sabe, mas o trabalho de atriz, o trabalho de ator, é muito corporal. Então, eu estudo o corpo desde a faculdade, no mestrado. E depois eu transicionei para terapeuta, então eu virei terapeuta tântrica e orgástica, e foi minha porta de entrada para ir mais fundo na sexualidade. Então, fui me especializando, estudando cada vez mais, estudei psicologia positiva e hoje eu faço esse trabalho com mulheres. No começo, não, no começo eu trabalhava com homens também, mas depois foquei mesmo assim no público das mulheres, porque é onde eu me conecto mais, não tem como. E hoje eu tenho curso, retiro tudo sobre sexualidade, prazer e todas as coisas maravilhosas. Ai, que diva. Ô, Lu, a primeira coisa que eu pensei que você falou da sua jornada como atriz, né? É que ali, quando você é atriz, eu acho que existe um certo assim, deixa eu deixar de ser mim mesma, e aí eu posso ser outra pessoa. Existe uma brincadeira de um shift, né, entre personalidades, que é, uma vez que você deixa a sua personalidade normal para ser outra pessoa, aí você começa a pensar, será que eu quero voltar para essa? Será que eu quero explorar e ser mais outras pessoas? Foi aí, você acha que começou esse seu desejo de se explorar? E até explorar seu corpo também? Não,
Não, porque pra mim, eu acho que talvez pra alguns atores pode ser isso, mas pra mim eu sempre acabei sendo puxada para os temas do feminino. Então, quando eu era atriz e às vezes a gente, sei lá, trabalhava alguma improvisação, eu sempre ia para alguma dor ou alegria de ser mulher. Então, interpretei prostitutas ou mulheres que sofriam algum tipo de abuso ou estupro. Era isso que me interessava, esses temas próprios do erotismo, da sexualidade, das dores de ser mulher nesse mundo escroto. Então, eu já estava nesse tema, eu já estava pesquisando esse tema. Então, que eu sinto que não é distante de mim, que na verdade é muito próximo, né? Uhum. Outra coisa, a jornada do corpo. Muito do meu trabalho que eu vejo é que a gente acha que a consciência está sendo elevada, a gente está indo para. Não, eu vejo que a gente está descendo, né? Descending, né? É um processo de. Não é Uhum. ascensão, é a gente retornar para o nosso corpo. E eu vejo que muito do que a gente faz hoje como ser humano nessa realidade, até as drogas que a gente usa, tudo que a gente usa para desassociar, seja pessoas, ou seja drogas, ou seja coisas, trabalho é para não estar no nosso corpo. Então, porque quando a Uhum. gente está no nosso corpo, tem até uma frase do Terence McKenna que ele fala: a gente já explorou os céus, a gente explorou as profundezas do oceano, só que a gente tem medo de olhar para dentro porque a gente sabe que é ali que tá, as contradições estão tudo rolando. Então, como é que foi essa jornada? E tá sendo, né? Que é um processo. Eu sinto que a gente tá ancorando a nossa alma no nosso corpo. Então a gente não tá numa jornada espiritual. O nosso corpo tá numa jornada espiritual. E a cada ano que passa dessa minha jornada de autoconhecimento, eu vejo que é mais sobre o corpo do que sobre qualquer outra coisa. Então eu quero saber a sua opinião sobre essa jornada de descer pro corpo e ancorar aqui nessa realidade material. Eu não poderia concordar mais. Inclusive, no mestrado, eu estudei antropologia do corpo. Então, eu estudei realmente como o corpo foi entendido ao longo da história, até a gente chegar até hoje com essa relação tão pobre e depreciativa que a gente tem em relação ao nosso próprio corpo e desconectada. Então, a desconexão que a gente tem hoje em relação ao nosso corpo é a mesma desconexão que a gente tem, por exemplo, em relação à natureza. A gente fala meu corpo como se a gente pertencesse ao corpo. A gente fala a natureza como se a gente não fosse parte dela. Então, essa desconexão, esse descolamento causa muita angústia e causa muito sofrimento na gente. Então, eu concordo, sim, que a gente precisa voltar para o corpo, porque o corpo nos diz muita coisa, tem muita verdade no nosso corpo. Então, às vezes, as nossas dores, o que a gente somatiza mesmo, e que às vezes a gente nem compreende. Então, por exemplo, eu já tive vaginismo, que é uma disfunção sexual que a musculatura da vagina, ela se contrai de uma tal maneira que não rola nenhuma penetração. É Hum. muito doloroso. E eu tive isso, eu tava num relacionamento, eu passei um ano com vaginismo, a ginecologista da época não sabia diagnosticar, então tinha aí uma lacuna mesmo, médica, que ela não sabia o que era, e eu tentava transar com meu então namorado, e doía de um jeito que parecia que tava me rasgando. Existem vários motivos para alguém, uma mulher ou enfim, uma pessoa que tem vagina, para ter vaginismo. No meu caso, era eu estava num relacionamento que eu não queria estar. Uhum. E o meu corpo estava literalmente fechado para aquilo e eu não via. E foi só quando eu comecei a fazer terapia que o meu psicólogo da época falou: "O dia que você terminar esse namoro, você vai ficar boa". E quando ele falou isso, eu me assustei, eu achei até meio, ai, será que ele pode falar uma coisa dessa? Mas foi dito e feito. O meu corpo me estava gritando, me dando todos os sinais, mas eu estava tão desconectada que eu não estava conseguindo associar. Então, acho que esse é só um exemplo de muitos dessa desconexão mesmo que a gente tem com o corpo e que gera tanta insatisfação. Então, eu lido diariamente com mulheres que às vezes acham que o corpo tá quebrado porque não conseguem gozar ou porque, enfim.
insira aqui noias e noias e noias. E, na verdade, não é uma falha individual, é uma falha coletiva. A sociedade nos falhou. É um problema sistêmico, né? Que a gente acha É que está resolvido. coletivo. É. Nossa, quanta coisa. Mas se você for ver também esse ano que você ficou nesse relacionamento, só te deu mais sede para sua paixão, para continuar nessa jornada e te deu, na verdade, um direcionamento. Por isso que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Literalmente. Com É, certeza. Eu agora, acho que depois disso ficou essa lição muito forte pra mim de escutar o meu corpo, prestar atenção no que é que o meu corpo sente quando eu tô com determinadas pessoas ou quando eu tô em determinados lugares, se meu corpo lá se expande ou se contrai. Isso tudo é. Eu acho que se a gente ficar ligada, a gente já tem muitas pistas de onde a gente deveria e quer realmente estar ou não. mas é um level de consciência que é necessário para a gente estar no nosso corpo, porque o tanto de coisa que a gente faz para desassociar não tá escrito, né? Então é um puta trabalho de estar no corpo. Esses dias eu tava sentada e eu vi minha mão assim mexendo. Eu falei, gente, será que eu tenho tique na mão? Eu falei, será que é porque eu tô no meu celular o tempo inteiro? E aí eu falei, quantas vezes eu paro para reparar no meu própria linguagem corporal, no que meu corpo tá falando? E o corpo fala, o corpo ele sussurra, aí ele fala, aí ele Uhum, berra, né? E o que acaba uhum, tendo doenças, eventualmente, e como eu achei interessante que você falou da natureza, porque a natureza é uma extensão da gente, né? Somos a natureza também. É, e quando a gente olha a gente como um câncer no mundo, não era pra gente estar aqui, e gera um menosprezo. E esse menosprezo também que eu tenho olhado, faz 10 anos já que eu tô nessa jornada da espiritualidade, que é o menosprezo que a espiritualidade tem com o corpo, porque pouquíssimos professores espirituais, gurus, falam sobre sexo, falam sobre o corpo. E pra mim é uma coisa tão natural, a gente só tá aqui, a gente só tá conversando aqui porque os nossos pais fizeram sexo. Então, quer coisa mais natural? A gente vê aqui por conta do sexo, só que a gente não fala, tanto que a gente fala fazer amor, a gente substitui para tirar. E aí eu me vejo nessa jornada da espiritualidade vendo que eu neguei a carne, eu neguei o material, eu neguei o meu corpo, em outras palavras. É como se, eu transcendi o corpo. O corpo é só uma ilusão. O corpo. E aí eu tô nessa jornada depois de vários anos. Eu falei, puta que pariu, eu preciso trazer meu corpo junto comigo. Vamos resgatar o corpo, vamos escutar o corpo. Então, como é que a gente se conecta? Já vou soltando minhas perguntas aqui, porque eu sei que é as perguntas das pessoas também. Quando. Eu vejo pessoas como você, ou pessoas que eu admiro, que eu sigo, eu fico pensando na qualidade de vida das pessoas. E eu vejo que a sua qualidade de vida, você lutou para estar onde você tá, porque não é o default da sociedade, não é o padrão. É uma coisa que a gente precisa. Tem até uma frase do James Baldwin que ele fala: o lugar que eu ocupo não vai existir a não ser que eu crie. E eu vejo que muito da sua jornada de ser quem você é hoje, ter essa delícia de viver nesse corpo e experienciar os prazeres que você experiencia, foi um caminho que foi no meio da selva, você foi lá com um facão, não foi um caminho de outras pessoas. Você seguir, obviamente que você seguiu o trabalho de outras pessoas, mas é um trabalho individual que cada um de nós, como adulto maduro, temos a obrigação de fazer, não dá pra gente ficar. Porque eu me vejo também, grande parte desse tempo, julgando o patriarcado. Eu já fui abusada sexualmente, então, tipo, eu já curei muito dessas coisas, mas chega num momento onde eu fui vítima, fui, mas eu também preciso pegar responsabilidade sobre o meu corpo, que tá, me abusaram, e agora, o que que eu faço? Então, eu quero saber um pouco desse processo, de como a gente se ancorar mais no nosso corpo, mesmo que sejam coisas pequenas, sabe? sim, e também quero antes fazer um disclaimer de que por mais que eu me sinta muito encarnada no meu próprio corpo, eu acho que não tem muito como a gente fugir do adoecimento que a sociedade nos gera. Então, ano passado, por exemplo, eu quase tive um burnout, eu tava tendo crise de ansiedade toda semana, e eu acho que isso é um processo já de desconexão com o corpo, porque eu fiquei tão mental e tão ansiosa, e a ansiedade é um processo muito mental que aí somatiza um monte de coisa no corpo, então eu tava tendo muitos sintomas físicos, que agora que a minha ansiedade já melhorou um pouco, não é também que eu tô curada de ansiedade, muitos desses sintomas já se amenizaram e muito comparado com como eu tava. Então eu acho que a gente pode eliminar esse chicotinho da culpa, porque reforço.
essa desconexão que a gente tem com o corpo é uma herança cultural, social, ideológica. E isso que você falou dos caminhos religiosos excluírem o corpo, isso é muito real e é também uma herança muito, no nosso caso que a gente é brasileira, é uma herança cristã, é uma herança católica, é uma herança colonizatória. Então, se a gente for pegar comunidades indígenas do Brasil, eles não têm essa relação depreciativa com o próprio corpo. Eles não veem o corpo como uma coisa má. E isso é algo que a gente, de fato, herdou dessa consciência católica que diz que o corpo é um empecilho para a busca espiritual, que o corpo é sujo, é pecaminoso, é a porta de entrada para a tentação. Então, se você ceder às tentações da carne, você vai para o inferno. Então, tem uma dicotomia que é muito posta, que é da carne versus espírito. Então, essa dicotomia, ela, para muita gente, é como se fosse a verdade absoluta, sendo que não. E tem outros caminhos espirituais que não concordam com essa dicotomia. O próprio Tantra é um caminho espiritual que absolutamente tem o corpo ali como central em toda a filosofia do Tantra. E o corpo e as práticas corporais do Tantra são justamente para usar o corpo para alcançar essa iluminação espiritual, o nirvana, ou whatever, como você quiser chamar. Então, acho interessante a gente perceber isso. E para a pergunta como se conectar com o corpo, a pergunta é de milhões, né? Mas eu acho que tem muitas maneiras simples. Então, por exemplo, hoje em dia, todo mundo consegue ter acesso a uma meditação de mindfulness. E pode ser surpreendente, como assim? Você vai ficar parado, meditando para se conectar com o corpo? Sim, exatamente. Porque se conectar com o corpo também depende de conseguir prestar atenção nesse corpo. E se sua atenção tá aqui, em qualquer outro lugar que não seja o seu próprio corpo, como é que você vai se conectar com ele? Então, acho que meditar, mindfulness, práticas corporais das mais diversas. Então, o exercício é uma forma de você se conectar com o seu corpo, mas exercício com presença. Também não adianta ir para academia e ficar puxando ferro e olhando o Instagram ao mesmo tempo. Você tá prestando atenção no seu corpo, você tá prestando atenção em que músculos você tá movendo e na sua respiração, ou talvez uma dança. Eu sou muito fã de dança, né? Eu amo dançar, então acho que dança, luta, tudo isso são maneiras de se conectar com o corpo. E aí, puxando, né, pro meu lado, prazer. Então, masturbação e sexo tem maneiras mais profundas de você se conectar com o seu corpo e é uma via de mão dupla, né? Porque quanto mais você se conecta com o seu corpo, maior é o seu prazer. E quanto maior o seu prazer, mais você vai se conectando com o seu corpo. Então, tem tudo para dar Uhum. certo. Receita, né? Passou a receita do bolo ali. É toda uma jornada também. Você falou uma coisa no começo da culpa, né, que a gente sente e de que é um problema sistêmico. E tá tão. Esses dias eu tava fazendo nada e a música da igreja veio na minha cabeça. Eu tava, sei lá, cozinhando e a música da igreja. Eu falei, pelo amor de Deus, quantas vezes que eu vou ter que me livrar? As layers, sabe? Da camada, de camada, de camada, de camada. E eu me vejo até agora ainda. é, Falando pro meu parceiro coisas que eu quero fazer e me sentindo culpada de falar as coisas, porque, nossa, ele vai pensar que eu sou isso e aquilo. Eu falei, meu Deus. Mas eu não quero que você pense que eu esteja sexualizando o nosso relacionamento. E eu falei, gente, tá tudo dentro de mim, não tem nada a ver o outro, do que o outro tá pensando. E também ver que eu quero muito. A gente vai entrar nessa parte de fetiche e tudo, que eu tenho tanta coisa pra falar. Da onde é que surge tudo isso? Porque parece que muita coisa veio dessa repressão mesmo. Talvez se eu não tivesse sido repreendida tanto pelo cristianismo, talvez eu não teria grande parte dos fetiches. E assim, meu Deus do céu, parece que criou uma barreira que aumentou, na verdade, o meu desejo. É, E você falou do Tantra. Para mim é fascinante que o Tantra segue o corpo, né? O que que o meu corpo tá falando? É, Segue a sabedoria ancestral que está dentro do nosso corpo. Eu vejo que grande parte da minha jornada é o desaprendizado.
É desconstrução e desaprendizado. É tirar os ensinamentos da sociedade, tirar os ensinamentos da religião, tirar os ensinamentos. E para mim, eu amo o trabalho do Osho, porque para mim ele tipo ele falava abertamente sobre sexo. Ele falava sobre sexo para tanto que ele escreveu aquele livro que chama Sex to Superconsciousness. O nome do livro é Sexo para Superconsciência. E aí no livro, eu comprei o livro não falava sobre sexo, e ele falou logo no começo do livro. Ele falou assim: o povo compra esse livro, esse é um dos livros mais vendidos, mas eu não falo, eu falo sobre transcender o sexo, que eu não tô falando só sobre sexo, né? Só que as pessoas veem o livro e acham ele. Então ele falou que é uma cilada que ele colocou no livro para as pessoas lerem o livro. É, e é raro hoje em dia eu me vejo tentando conversar com amigas, é dinheiro e sexo, são os tabus, né, e psicodélicos. Eu fico tentando enfiar ali no meio da conversa, mas a maior parte das pessoas tem uma resistência muito grande. E o indivíduo sempre avança mais rápido do que a sociedade, do que o consciente coletivo. E é um trabalho individual nosso de ser a diferente que fala sobre sexo, que fala sobre o nosso corpo, que fala sobre dinheiro, que fala sobre psicodélicos. E exige uma coragem para falar sobre essas coisas que a gente sente no level do corpo. Quando a gente fala, a gente sente ali no corpo. É um trauma que foi gerado no corpo e é processado através do corpo também, de começar a falar. E é raro achar amigas que falam abertamente sobre sexo. É tipo, todo mundo faz, mas ninguém fala, né? Então é uma coisa escondida. Então eu quero. Da onde é que a gente vai? Que tem tantas abas para a gente abrir, mas eu quero falar um pouquinho sobre a religião, eu acho que é um tema muito presente, porque às vezes eu tô fazendo sexo e aí eu tenho um orgasmo e eu vejo, nossa, mais uma layer acabou de cair da religião. Ou quando eu tinha o meu outro quarto que tinha o meu altar bem na frente da minha cama e eu me masturbava e eu falava, nossa, mas na frente do meu altar? Aí eu tive que fazer pazes comigo que o sexo não tem nada de errado, o meu corpo é sagrado. Então, cada vez que eu penso que eu me libertei, tem uma outra layer da religião e eu vejo que a espiritualidade de hoje em dia é a nova religião. Ah, pessoas da espiritualidade não podem dançar funk, pessoas da espiritualidade. Aí eu fico naquele lugar que, filha, se você me colocou dentro da sua caixinha, ok, eu não sou obrigada a ficar dentro da caixinha. Então, é uma coragem que é exigida da gente. E ainda assim, eu acho que as pessoas acham que eu sou super, super liberta, mas eu vejo layers, várias camadas ainda dentro de mim de libertação. Então, eu queria algumas palavras de sabedoria em relação não só à religião, mas à espiritualidade atual que virou a nova religião também, que ela está sendo construída nas bases do cristianismo. E falei, não, peraí, se a gente, igual você falou no começo, se apresentando, eu sou aquela sensação quando eu entro no mar, mas eu também sou a ansiedade do meu coração acelerado. A gente é tudo. Enquanto a gente ficar se separando e o que que é sagrado, o que que é profano, a gente vai ter aquele split de personalidade que eu vejo que é daí que vem o maior mal do mundo, a escuridão que não pode ser expressada, que é repreendida, e o que a gente esconde, o que a gente tem vergonha. Uhum. É engraçado porque eu tenho duas tatuagens. Eu tenho sagrada aqui e profana aqui. Você tem? Quero, Tenho. quero, vou fazer também. Porque o próprio Tantra fala muito do caminho da integridade, né? Da completude. Então, o Tantra, por exemplo, não enxerga o mundo através das dicotomias que a gente aprendeu com o cristianismo, com o pensamento eurocentrado. Então, a gente tem que realmente colocar muita coisa na conta desse pensamento eurocêntrico, católico, colonizatório, porque é isso que você falou, tá muito internalizado dentro da gente. Então, o processo de desconstruir, desaprender, se libertar, é um processo que eu acredito que é um processo para a vida inteira. Eu não sei quando é que acaba, quando é que a gente se liberta completamente. Mas isso da religião e da espiritualidade hoje ter virado a nova religião, eu vejo muito isso e acho muito preocupante, porque eu vejo muitos discursos New Age e essa coisa meio jovem mística que apenas perpetuam velhos preconceitos e velhos estereótipos. Então, por exemplo, no Brasil teve uma época que o povo tava falando que, ai, não pode transar com muita gente, porque você fica com a energia de quem você Já, transa no útero. por 10 anos.
Aí Aí vem, você ai, começa a 7 limpar o seu anos, 10 útero. anos. Aí eu falei assim, quem que inventou esse... E outra coisa, por que que a energia só fica no útero? Porque eu nunca vi ninguém falando pro homem, olha, não transa com muita gente, que você vai ficar com a energia Verdade. no No seu pinto. saco. Que ódio! Então, assim, é só uma outra forma de dizer para as mulheres, não sejam livres. Uhum. Não faça o que você quer, não siga os seus desejos. É só uma outra forma disfarçada de espiritualidade. Então eu tenho muito ranço disso, e eu tenho muito medo, porque eu acho que muita gente acaba comprando porque reforça o preconceito que a gente já aprendeu lá atrás, lá na infância. Então é só uma outra maneira que pode parecer mais moderna ou mais atualizada de reforçar um preconceito e uma crença muito antiga. Eu acho que é por isso que tanta gente compra também essas ideias. Então eu acho muito perigoso. E isso ainda está muito presente. Então, por exemplo, eu tive uma namorada que ela contou que ela, toda vez que ela se masturbava, quando ela começou a se masturbar na adolescência, depois ela rezava, pedindo Nossa. perdão, porque ela era testemunha de Jeová. Então, imagina o peso dessa culpa e o quanto foi difícil para ela. Então, ela foi expulsa da religião, por exemplo, com 19 anos. Então, isso existe ainda. Existe demais. E às vezes, quando a gente não tá nessa bolha, hoje em dia eu não tô nessa bolha, eu não lido, as pessoas ao meu redor são pessoas que não acreditam nessas coisas. Mas por causa do meu trabalho, eu acabo tendo contato com muitas mulheres que ainda vêm dessas religiões super repressoras ou que vêm desses discursos jovem místicos que acabam sendo repressores também. Eu acho isso bem preocupante, na verdade. Não, quando você foi falando aí, eu fui lembrando do Vaticano. Tipo, o Vaticano é tão sombrio, você olha, tem aquelas estátuas, tem Satã, tem tudo. Não tem uma mulher lá, né? Não tem uma figura de uma mulher, é nada. É só homem, aquele lugar sombrio, eles escondem vários segredos lá embaixo, é só. E aí, a outra coisa que eu lembrei que eu estava falando é de Maria. Virgem Maria, Virgem, é a nossa única. Porque eu cresci no catolicismo, né, no Brasil, fez a o catecismo, o crisma, fez um negócio, ajudou o padre. Eu lembro que eu me confessava pro padre e eu ficava tão overwhelmed, eu falava, o que que eu vou contar pra ele hoje? Porque tem tanta coisa que eu fiz que é errada, que eu não sei nem por onde começar. E falando sobre a Virgem Maria, é a nossa única figura feminina, né, religiosa, e ela não era conectada com a sexualidade dela. E aí tem um livro que eu nem terminei de ler, Lua, chama Os Mistérios de Maria Madalena. É alguma coisa assim. Não sei se ele tá aqui, mas aquele livro quebrou minha cabeça tanto que eu comecei a ler. Eu tô me auto-sabotando tanto para ler aquele livro que eu eu parei de ler e eu comecei a ter sonhos, mas eu lembro de. Ele fala da Holly Horror, ele fala dos nomes, né? De puta, E aí, aquilo pra mim me abriu tanto a mente. Talvez eu nem precisei ler o livro inteiro, mas aí parece que caiu internamente, por mais que conscientemente eu já soubesse que sexo não é errado, ler aquela visão de Maria como uma mulher, um ser humano. Uma pessoa de carne e osso, e ver como ela era conectada com a sexualidade dela, com o poder dela de dar à luz, de trazer uma luz, né? Quando eu falo luz, não é nem necessariamente uma criança, mas o nosso poder de mulher de botar atenção em uma coisa e aquilo crescer, a gente nutrir aquilo e aquilo crescer e florescer, essa é a nossa habilidade como mulher. E eu vejo que isso foi retirado da gente no cristianismo. Ela era virgem, né? Não sabe o que que aconteceu, ela ficou grávida do Espírito Santo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só homem, e é aquele negócio todo. E eu vejo que são layers que eu preciso me livrar, mas só de ler a história de Maria Madalena e ver que ela foi uma mulher e quanto que ela honrava a sexualidade dela, as imagens que tem no livro mostrando as mulheres, tipo, mostrando a perereca, assim, eu falei, gente, são. É tanta coisa que foi colocada na nossa mente que se a gente não. Por isso que eu acho que tudo que você falou, enquanto você estava falando das coisas para a gente se libertar do meu corpo, a primeira coisa que veio na minha mente é: isso precisa ser um objetivo. Naquele ano, eu preciso me conectar mais com o meu corpo, precisa colocar a sua atenção naquilo. Eu preciso me conectar com o meu corpo. Quais são as coisas que eu me conecto com o meu corpo? E precisa ser um goal, um objetivo ali naquele ano, assim como em algum momento da minha vida.
um dos meus valores era open-mindedness, porque eu tinha que abrir minha mente para outras coisas. Precisa ser, e esse ano tá sendo, na verdade, de me conectar mais com o meu corpo. Mas de pensar que o Brasil, do jeito que tá, de quantas mulheres podiam estar tendo orgasmos, podia estar squirting, podia estar tendo o prazer da vida delas, mas elas ainda estão naquela imagem de Maria, daquela pobre coitada, mulher bonitinha, que nunca nem teve acesso à sexualidade dela. Você pode falar um pouquinho sobre Maria, por favor? Sim, sim. Então, Maria, ela foi dessexualizada, né? Inclusive, essa própria versão da história, de Maria enquanto virgem é uma versão que surgiu séculos depois da história, de fato, de Jesus enquanto figura histórica. Então, tem um livro que se chama A Prostituta Sagrada, que eu não li esse que você falou, mas A Prostituta Sagrada eu acho que seria bem interessante para você ler, porque aí a pesquisadora, ela inclusive fala em que momento, em que século, em que concílio da Igreja Católica eles decidiram que a história oficial seria de que Maria era virgem. Eu não vou me lembrar em que século foi isso, mas foi uma decisão tomada por homens de que a história oficial seria de que Maria seria a Virgem Maria, imaculada. E não, se a gente pensar nessa própria palavra, né, eu acho que imaculada é uma palavra muito forte, porque aí traz a ideia de que o sexo macula. O sexo mancha você para sempre. Isso se reflete na nossa linguagem, se reflete até hoje como a gente pensa, por exemplo, a virgindade, porque a virgindade não é um fato biológico, mas a gente acreditou que era. Então a gente fala perder a virgindade. Então é como se você perdesse uma coisa que você nunca mais vai recuperar. Você está maculada. E na verdade é uma grande baboseira, porque não existe virgindade a ser perdida, né? O próprio ímen é elástico. Então tem mulheres que o ímen se rompe, tem mulheres que o ímen não se rompe. Então é assim, é apenas narrativa. É apenas narrativa, não é fato biológico, não é realidade. E aí, nessa, nessa perspectiva do sexo como algo que macula, mais uma vez a gente aprendeu que sempre foi assim, e na verdade não foi. Então, nesse livro, ela vai falar, a autora vai falar de um costume que era muito comum, por exemplo, na Babilônia e em alguns outros lugares, que era da prostituição sagrada, que era o fato de que as mulheres iam até o templo da deusa e ofertavam o sexo como uma oferenda para alcançar a graça da deusa. Então, essa sua ideia de que você não pode fazer sexo na frente do seu altar já cai por terra, porque pode ser o Uhum. contrário. Você pode ofertar o seu sexo para sua deusa ou para, sei lá, o que você quiser, para Afrodite, para Oxum, para se você quiser dar nome, sabe? Então eu acho que tudo é como a gente vê as coisas. As coisas têm uma citação da Ana Isnin que é a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é. Então eu acho que tem muito disso também, assim, que narrativas a gente aceita e a gente usa para ver o mundo ao nosso redor, e essas narrativas elas estão ajudando a gente a viver a nossa vida plenamente, eticamente, prazerosamente, ou estão só atrapalhando? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente se fazer constantemente ao longo da vida, sabe? Também tem um livro, não foi nesse livro, foi um outro livro que eu estava lendo sobre psicodélicos que falava das igrejas a céu aberto do Dionísio, e das mulheres que elas ficavam peladas, tomando sol, fazendo erva psicodélica, e isso tudo foi apagado, ninguém sabe de nada. Então, você tem algo para falar sobre essas igrejas a céu aberto? Então, eu não sei se eu sei muita coisa, mas Dionísio é também o deus do teatro, né? O deus grego do vinho, das colheitas férteis, do teatro. Então, o pouco que eu estudei de Dionísio é que realmente tem esses indícios históricos de que rolavam orgias, na verdade, em celebração ao deus Dionísio regado a vinho, e era para celebrar a fertilidade da terra, ou para pedir pela fertilidade da terra. Então, mais uma vez, esse êxtase sexual
ele é uma forma de se conectar com algum divino, que não vai ser, eu acho, o mesmo divino da Igreja Católica, mas é uma forma de. Então, mais uma vez, os exemplos são muitos de que não foi sempre do jeito que a Igreja Católica nos disse que era, né? Existe muita história, existem muitas comunidades e culturas que tiveram outras relações com o sexo, com o corpo e com a espiritualidade. Não, e esse vinho era salpicado com psicodélicos também, né, então era toda É, uma boto fé. jornada de que a gente nem tem essas festas hoje em dia, não sei o que que esse povo a gente precisa resgatar essas festas. Vamos Não sei o que fazer a um gente tá festival fazendo, mas dionisíaco. eu não sei o que a gente tá fazendo, Lua, mas de alguma forma eu acho que o mundo tá do jeito que tá, porque em algum momento a gente parou de fazer essas festas. Também acho. Deu ruim. É muita coisa que foi, muito conhecimento que deve ser resgatado, né? Eu vejo que muita coisa que os psicodélicos me mostram, ou que eu aprendo hoje em dia, eu vejo que eu tô relembrando, não é nem aprender nada novo, é relembrar essas coisas, o paganismo, por exemplo, a nossa conexão com o nosso corpo, as bruxas que foram queimadas. O que que elas estavam fazendo? Elas estavam se conectando com o corpo delas, né? E é bem aquele negócio, vamos colocar na onde eles vão esperar, dentro do corpo deles, no corpo, a sabedoria do corpo, o prazer. E eu tô numa jornada que sempre falaram, não vá pras drogas. Aí foi pras drogas, foi bem legal a jornada. Não vá pro sexo. Agora eu tô na do sexo e tá bem legal. Eu falei, então, aonde mais eu não devo ir? Me aponta. Aponta, porque é basicamente isso. Se a gente for. Você falando aí da religião, eu pensei, gente, quantas pessoas estão dentro dessa framework, né? Dessa narrativa de uma ideologia, literalmente, da religião, onde é pecado fazer sexo e a pessoa vive uma vida inteira sem explorar a sexualidade dela, sem explorar o corpo, com a culpa dentro de si de ter orgasmo, até mesmo você falando ofertar, eu nunca pensei em ofertar o meu orgasmo. São várias experiências com psicodélico que me ajudam a libertar mais um pouco, e ver o tanto que a gente carrega dentro do nosso corpo por conta de ter sido morta no passado, isso está no nosso DNA, não é nem que de vidas passadas, que eu não gosto nem de entrar muitas coisas de vidas passadas, mas tá no nosso DNA de não poder se. Eu vejo grande parte da minha postura é porque, eu já chamo atenção, né? Aqui nos Estados Unidos já sou cabelo preto, então deixa eu ficar mais quietinha na minha, e até mesmo no Brasil, de esconder o meu corpo, da própria religião, falar que a gente é imprópria, que a gente é suja, que o nosso corpo é vulgar, né? Igual, até mesmo sexo sem ser vulgar. Eu sempre falo, não, eu quero ser sexy, quero ser vulgar também. Por que que eu preciso. Quem que criou essa frase? Por que que eu preciso ser de uma certa forma? E eu vejo que até muitas mulheres que é dificílimo achar mulheres libertas que deixam eu ser eu mesma e não vão julgar e que não estão dentro também de várias dessas camadas. Eu acho que é um papel nosso como mulher de ajudar as outras mulheres a se libertarem também. Começando pela gente, obviamente, mas de dar esse espaço para as outras mulheres e falar sobre trazer o assunto para a superfície, falar sobre. Eu lembro, eu estava falando para uma amiga uma vez, eu falei, quando eu olho no espelho, eu enxergo só as minhas imperfeições. Aí essa minha amiga falou assim: Nossa, mas eu me acho linda. Aí eu me senti mal no momento, mas eu pensei, depois eu falei, todos nós somos assim, a gente vai olhar as nossas imperfeições, né? Eu não sou a estrelinha especial que quando olho no espelho eu só vejo imperfeição. E de ver o quanto que a gente não compartilha também como mulher, né? Uma com as outras, de sexo principalmente. É, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente está falando sobre psicodélicos, eu comecei a falar que muitas das minhas experiências psicodélicas eu já vi muitas imagens de mulheres. E eu lembro que eu fazia parte de uma igreja que servia a ayahuasca, né? Então eu já estava dentro de um recipiente que era religioso, é baseado no cristianismo. E eu sempre me culpava por ver essas imagens. E aí eu tive uma cerimônia recentemente, que agora eu tô mais liberta, né, de algumas camadas. E eu falei, nossa, eu nunca vi tanto. E eu sempre vejo corpos de mulher. Não sei se é porque eu sou uma mulher. E, e aí dessa vez eu fiquei pensando, eu falei, gente, uns corpos assim tão bonitos de mulher, com os biquínis fluorescentes, daquele jeito que só a ayahuasca sabe apresentar, sabe? E foi a primeira vez que eu deixei aquela parte se expressar. E eu vi o tanto de sexualidade que tem dentro de mim, talvez repreendida, por isso que veio na experiência psicodélica. E aí.
Eu compartilhei com algumas pessoas e eu vi esses dias no Reddit, né, que eu tô lá num grupo de ayahuasca, a pessoa falando por que que quando eu uso psicodélicos eu vejo todas essas imagens obscenas e não sei o que lá, e a pessoa tava falando como se fosse uma coisa ruim. E aí todo mundo comentando embaixo que também vê. Então eu queria saber se você tem algum insight, se é um inconsciente coletivo, é, e eu gosto de desenhar corpo de mulher, né? Eu nunca tive experiências com mulher, talvez eu devia ter. Eu acho que agora eu tô num ponto onde é interessante olhar explorar essa parte. Eu tô com um parceiro agora que ele é super aberto também, ele tá super feliz com esse meu interesse, né? Então ele falou, vamos. E aí eu fiquei pensando, por que será que eu. E o tanto de experiência psicodélica que eu já tive, e eu me julguei por isso, talvez por conta dessa religião que tá dentro de mim, ou da sociedade mesmo, de ensinar. Menina não pode botar a mão, né? Menina tá se descobrindo, menina não, você não toca aí. A própria sociedade, nem mesmo a religião, mas a sociedade, talvez patriarcal, não gosto de apontar o dedo, mas da forma que a gente se conecta com o nosso corpo. E eu queria saber se você já teve, experiências, eu sei que você já experimentou psicodélicos, o que fazer com essas imagens lindas que eu vejo e como reescrever uma narrativa melhor para eu enxergar. Isso não é não que eu ainda tenho, mas eu sinto que grande parte das minhas experiências eu me julguei por ver essas imagens. E eu sei que muitas pessoas têm, mas ninguém fala, né? Então, você percebe que, primeiro, eu sei que você é, né, a rainha dos psicodélicos, e qual é uma das principais lições sobre psicodélicos? Não resistência, né? Para você realmente usufruir de tudo que o psicodélico vai te dar, você precisa não resistir. E percebe que esse julgamento moral sobre as imagens que estão vindo já é uma forma de resistência. Então, eu diria, não resista. E aí deixa o que é. Eu não sei o que essas imagens querem te dizer, elas vão te dizer. Mas você precisa não resistir a elas. E eu já fui uma vez para uma cerimônia de ayahuasca, que era num lugar universalista, e aí todo mês eles tinham, e todo mês tinha um tema. E um mês foi Afrodite. Então era uma cerimônia dedicada a Afrodite. Eu tenho uma Afrodite tatuada no braço também. E aí minha amiga me arrastou. Eu tinha tido. Essa foi a terceira cerimônia que eu fui. E a segunda eu resisti muito. Foi uma peia horrível. Só faltei morrer. E falei, nunca mais eu vou para essa desgraça. E aí, a minha amiga ia todo mês, e eu tinha acabado de tatuar minha Afrodite. E todo mês ela me chamava e eu dizia: não vou, não vou, não vou, não vou. E aí, quando chegou a de Afrodite, ela fez assim: amiga, você tem que ir, é a cerimônia de Afrodite. Aí eu fiz: ok, eu vou. E eu comecei a ver várias imagens, eu via mandalas assim de vulvas e paus se abrindo na minha frente, e era uma coisa linda, e foi uma cerimônia linda, e eu passei horas e horas, pelo menos essa foi a minha sensação, gozando no astral. Era essa a minha Meu sensação. Deus do céu. Foi assim, uma das cerimônias mais prazerosas. Desde então eu já fui em várias outras, mas essa foi a mais prazerosa. Foi assim, eu senti que eu tava gozando por horas. Eu tava deitada assim no chão, tipo, sabe aquelas estátuas de mulher assim? Era eu, Renascentista. renascentista nessa lombra. Então eu acho que quando a gente não resiste, é, vem. E a resposta tá na. Eu acho que a resposta tá na delícia mesmo, assim. Se é tão bom e era de um jeito tão puro, e não de pureza, essa pureza virginal, mas de uma pureza carnal, assim, de ser sexual, puramente sexual, e ser digno, e ser válido, e ser bonito, sendo assim. Ponto. Nem precisa ser outra coisa. Sabe assim? Nem precisa. Eu acho que não precisa nem ser espiritual nesse sentido. Você não precisa fazer sexo pra transcender, pra esse sexo ser Uhum. digno. Você pode fazer sexo só porque é bom, Uhum. porque faz bem pro seu corpo, porque você tá com vontade. E deu.
Isso já é o suficiente. Se por acaso esse orgasmo te levar a um transe espiritual, massa, lindo, Que palavras perfeito. libertadoras, Lua. Do isso de eu Mas só quero nem fazer sexo porque é precisa. bom. E outra coisa, eu não preciso convencer homem nenhum disso. Uhum, É só a gente, é só a mulher que precisa ser convencida. Você não ok. precisa chegar em nenhum homem e dizer assim: olha, tudo bem você fazer sexo só porque é bom. Eles já sabem. E daí a gente tira, isso é a nossa repressão internalizada. Aí a gente aprende o quão libertos eles estão, né? É, mas eu também não estão muito liberto, não, viu? É, tem camadas Uh-uh. aí. Não vamos nem entrar na parte dos Nossa, homens, porque a gente pode entrar ali na rua, ó, e nossa. Não, homem tá tudo desgraçado também. Ô, Lua, mas a questão foi que o setting, né, onde eu fiz a experiência, foi um setting do cristianismo. Tanto que eu fui expulsa da igreja, né? A Bonita foi expulsa Ah, da igreja porque não fechava a boca. Eu ouvia várias pessoas falando coisa machista e eu falei, não tô aqui pra isso, eu não vou morrer se eu abrir minha boca, então vamos lá, vamos começar o trabalho de Deus, vamos abrir a boca da deusa, o trabalho da deusa. Eu aham. fui expulsa. Então, eu lembro que teve uma sessão que a gente fazia as cerimônias dentro de uma igreja comunitária e tinha o corpo de uma mulher que não era nem sexual, na verdade era uma mulher pelada e nem mostrava nada. Ela era negra e a barriga dela era o mundo, ela estava grávida, tinha que tampar. E aí eu lembro que algumas mulheres perguntavam sobre sexo ou perguntavam sobre por que que tampou a imagem. E aí eles só falavam, obviamente, né, liderado por homens, a gente não fala sobre isso aqui. E aí eu me lembro numa discussão com outro cara falando, mas eu acho um absurdo que cobre. E aí eu caí numa discussão super longa com esse cara, ou seja, foi por isso que eu fui expulsa, né? Não, é a minha presença, eu sou controversa, eu vou falar as coisas, eu uso outros psicodélicos sem ser a ayahuasca. Então eu me vi dentro daquele recipiente. é, e aí eu sofri uma certa lavagem cerebral de quando eu fui expulsa, eles falaram, agora você não tem mais a guarnição do mestre. Aí eu falei, gente, aí eu tive que foi um passo mais para dentro de mim para ver que a luz está dentro de mim, não tá lá fora, não tá em nenhuma religião, não tá em nada. Então, a preciosidade de você poder experienciar a ayahuasca pura dentro de um recinto onde não repreende o feminino é difícil achar hoje em dia, porque a gente está no patriarcado, né? É uma realidade. A maior parte dos lugares é mais regida por homem, principalmente aqui, onde os lugares é difícil achar, né? Aqui, ainda assim, nos Estados Unidos, porque eu vejo essa igreja saiu de lá do Brasil, veio pra cá, e ainda assim o masculino tá bem presente aqui, o machismo dentro dessas igrejas aqui. Então, talvez eu tenha que experienciar a ayahuasca fora, né, Ah, do, eu do acho que sim. recinto religioso. Eu acho que Eu, sim. Porque eu nunca fui em nenhum lugar que fosse de religião. Inclusive, eu escolhi isso porque eu já sabia que eu ia odiar. você ia ser expulsa Inclusive, lá também. ah, eu ia ser, né? Ai, que orgulho. É, então, assim, lugar que divide homem e mulher, pra mim já não faz sentido. Uhum. Ficar, todo mundo não pode fazer nada, tem que ficar cantando a mesma musiquinha. Essas coisas que eu já ouvi falar, eu já pensei, Ah. não é pra mim. Então, todos os lugares, quase todos os lugares que eu fui eram regidos por mulheres. Então, era outra coisa, era realmente cada um no seu processo e elas ali muito amorosas e delicadas, cuidando do processo de todo mundo, mas cada um podia fazer o que quisesse e desde que, né, não perturbasse, interferisse o coleguinha. Então, eu acho que faz toda a diferença mesmo, porque setting é tudo, né? E eu acho muito preocupante esses lugares que tem um mestre assim, porque, né? E são homens, geralmente as mulheres não Que podem. gostinho de É. seita, que Aham. gostinho de seita. Não, e outras mulheres não podem liderar a sessão. Elas até podem de vez em quando no Dia das Mães, assim, aí todas as mulheres têm que brigar para ver quem que vai liderar a sessão. Então, assim, é totalmente patriarcado. é,
É uma rua, e aí eu vejo o quanto que meu ego ainda tenta se agarrar à religião. E aí eu saí, me libertei, fui expulsa, né? E agora estou em outra fase, mas eu não vejo a hora de ir para o Brasil e tomar ali da fonte com mulheres e explorar esse lado também. Agora eu quero falar um pouco, Lua, sobre fetiche, sobre sexo. Vamos entrar nessa rua. Tem muita coisa. Esses Vamos. dias eu fiz uma lista, né, das coisas que eu quero experienciar na minha sexualidade. Aí eu fiz uma lista, aí meu parceiro. Ele falou, ai, vamos discutir. Eu falei, não, eu só mandei a lista, eu não quero discutir, não tô pronta pra discutir ainda. E são coisas que eu vejo, por exemplo, eu vou me abrir aqui, que eu sou vulnerável nos meus vídeos. E eu tava com esse meu outro parceiro, e ele, uma vez a gente tava fazendo sexo, e ele começou a cuspir na minha boca. E eu me senti tão, assim, ofendida. Aí, na hora, eu percebi que eu também senti prazer. Aí eu fiquei toda nervosa. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu vejo, aí às vezes as pessoas perguntam, "Mas você gosta disso? Você gosta daquilo?" E eu, pra mim, eu não sei, até que eu experiencie aquilo. E eu acho que tem tanta coisa que a gente fala não, que a gente nunca nem experimentou pra saber se a gente gosta ou não. Então, eu quero explorar essa parte do que a gente gosta, que a gente não gosta, de dor e prazer, dos fetiches, da onde é que vem, porque eu vejo também que é, tem uma parte, né, por exemplo, da dor. Eu gosto de brincar, de being spanked, mas eu sinto que tem também uma parte de desconexão do corpo da pessoa gostar de ser beaten up, de machucar, porque ela tá anestesiada, então ela precisa sentir alguma coisa. Então eu quero mergulhar nessas águas aí. Então, tudo é muito complexo quando a gente fala de fantasia, feitiço, preferências. A perspectiva da sexualidade positiva é que muitas práticas sexuais podem ser boas e saudáveis, e depende da pessoa, do indivíduo. Porque antes existia no início da sexologia enquanto disciplina, existia essa tentativa de categorizar as coisas e dizer isso é ruim, isso é desviante da norma. Então, a própria homossexualidade já foi considerada doença. Hoje a gente sabe que isso é um absurdo, mas já foi diagnosticada como doença. Então, a sexualidade positiva é essa outra perspectiva que percebe que, por exemplo, cuspir na boca, esse exemplo que você deu. Para muita gente, isso vai ser uma delícia. Vai ter Hum, gente que não vai gostar. Não é o cuspir na boca que é bom ou ruim. É para você, como é que isso dialoga com a sua personalidade erótica? Porque se você achar sexy erótico pra você, that's it. Não precisa também a gente ficar psicologizando demais certas preferências. Por que que eu gosto de manga e não gosto de, sei lá, maçã? uhum, Nem tudo tem uma super razão psicológica por trás. Algumas coisas têm, outras não. Outras são apenas preferências e tá tudo bem. uhum, Aí, esse outro exemplo que você deu, BDSM, brincadeira com dor, com violência, com um pouco mais de agressividade. A mesma coisa. Você pode ter práticas de BDSM super conscientes e super saudáveis e super prazerosas, porque, enfim, a gente tem violência e agressividade dentro de nós. Isso faz parte de ser humano, por mais que a gente queira negar, por mais que a gente tente se civilizar, a gente tem esses impulsos de agressividade dentro da gente e o sexo pode ser um lugar seguro para a gente explorar esses impulsos de uma maneira consensual e prazerosa e lúdica, porque é uma brincadeira também. uhum, Ao mesmo tempo, tem gente que, e isso eu já vi muito no meu trabalho, mulheres que já sofreram abuso ou que foram tão acostumadas com a violência que aceitam esse tipo de prática porque elas acham que é isso que elas merecem, que é isso que o mundo tem para dar para elas. E aí, para essas mulheres, a gente tem que fazer todo um trabalho de dizer não. Se não é bom para você, se você não quer, se está te fazendo mal, se está te machucando mais ainda, não. Tá tudo bem também você querer um sexo super vanilla, gostosinho, cremoso, amoroso. Tá tudo bem. Então,
é isso, assim, cada caso é um caso e vai depender do que você sente. Aí a gente volta para o corpo e volta para a sensação. Qual é a resposta que o seu corpo te dá em relação a algum ato sexual? E aí você pode ter no mesmo corpo reações conflitantes. Então, ao mesmo tempo, você se sentiu ofendida, mas você gostou. E Sim. aí entra a parte da nossa maravilhosa cognição, de Aham. realmente, peraí, o que em mim se ofende? Ah, tá, é porque eu aprendi que lá, 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 lá. Aham. E o que em mim se excita? A Ah, minha cabeça ok. deu um nó, Lua. Tanto que depois de uns meses eu comecei a ver uns memes, né? Uma página lá que eu sigo, e aí tinha um meme que falava: Não esqueça de cuspir na boca da sua parceira para manter ela hidratada. Aí eu falei: Oh, that's a thing. Aí eu It's a thing. It's a thing. Não só na boca, inclusive, amiga. aham, sim, não, eu comecei a explorar agora, porque eu sinto que por conta a espiritualidade como religião, eu me afastei muito do meu corpo, eu fiquei anos em celibato, é, nesse negócio de, ah, não, o sexo só pra transcendência, tanto que a sua frase de falar, eu só quero sexo porque é bom? O meu parceiro já falou isso. Ah, eu quero porque it's fun, I like it. Eu nunca falei isso e eu acho que eu nunca me dei o direito de. É sempre, principalmente nesse. Ah, é sexo tântrico e tem que ser pra transcendência e aí gerar aquele peso todo. Não pode ser só normal, só pra ter prazer. Então, as suas palavras já me libertaram. É, agora, essa parte de. Porque eu também sinto que. Sexo é algo que é tudo. Tem uma frase do Osho que ele fala que o sexo ele descobre não só os corpos, mas tudo que está escondido, né? Ele fala, o sexo ele revela não só o corpo, mas tudo que está escondido. É, e eu sinto que quanto mais repreensão, quanto mais coisa escondida a gente tem de quem a gente realmente se apresenta na sociedade, mais o sexo vai ser aquela coisa, né? Vai ter várias coisas diferentes. E eu vejo que eu fico me perguntando às vezes se grande parte dos fetiches que eu tenho, ou até de ser submissa, vem da minha criação, vem da sociedade patriarcal. É, então, assim, eu não sei se, eu sei que é preferência de cada um, mas eu me pergunto às vezes, será que eu gosto dessas coisas porque foi o que foi me ensinado? Será que eu gosto de outras coisas também? O quanto que a religião ainda tá ali no meio também, ou de essa imagem de ver o homem como superior, ou às vezes também de me ver, porque eu sou bem masculina também no meu dia a dia, né? Eu sou toda independente. E de ver no sexo um lugar onde eu possa relaxar, eu não preciso estar ali no comando, né? O tempo inteiro dirigindo e controlando tudo. É, quais são os seus insights que você tem sobre isso? Então, primeiro que olha o que você falou. Você falou que na sua vida você é muito masculina porque você é muito independente. Essa já é Uhum. uma visão A enviesada. narrativa. Já é uma narrativa, porque a gente aprendeu a associar independência e assertividade, autonomia com os homens. Isso não é masculino, isso é humano. Uhum, Mas nessa, né, narrativa de gênero, a gente aprendeu que os homens são mais ativos, a gente é mais passiva. Baboseira, uhum, baboseira. Sobre gostar de ser mais submissa. Com certeza, o que a gente aprende da cultura vai afetar e influenciar as nossas preferências. Como eu falei, algumas preferências eu acredito que são aleatórias e outras não, vão ter suas razões de ser. Razões que podem ser da cultura, que podem ser da nossa história pessoal, da nossa família, da nossa criação. Tudo bem. Só que no sexo, muitas vezes é o lugar que a gente tem para, por mais que a gente brinque com o que a gente internalizou e aprendeu, é o lugar também onde a gente pode subverter o que a gente aprendeu. Então, sim, todas nós aprendemos a ser submissas, mas essa submissão que a gente aprendeu não é for fun, uhum, não é para nosso bel prazer. É uhum, para servir ao homem, é para servir ao patriarcado. Essa é a submissão social que a gente aprendeu. Quando na cama você experimenta uma outra submissão, que é uma submissão que te dá prazer, que te dá gozo, que te faz gozar, we are not talking about the same thing. uhum, Percebe? Assim, a gente não tá falando da mesma coisa. Então, é uma maneira também da gente subverter isso e de transgredir isso.
Então, acho que tem um conflito mesmo. Tem várias mulheres que chegam até mim, meu Deus, Lua, eu sou feminista, mas eu gosto de ser submissa na cama. Tá tudo bem, pode ser submissa na cama. Quem disse que não pode? Porque aí também a gente vai para mais caixinhas e mais categorias de querer dizer isso é bom, isso não é, isso pode, isso não pode. Isso é o passado. E outra coisa, talvez um dia você goste de ser submissa e no outro não. Porque a nossa sexualidade, ela é muito mais fluida também do que a gente aprendeu. Então, essas preferências, esses gostos, eles podem ir mudando ao longo da vida, ao longo do processo que a gente está vivendo. E tá tudo bem, eu acho que se manter aberta e curiosa de, nossa, eu tô gostando disso agora. Uhum. Ok. O que é que isso tem para me dar agora? E talvez amanhã você não goste mais. E tá tudo bem. É o parquinho dos adultos, né? A cama. É, é o playground. Diversão, nossa, é exatamente, eu sinto que na onde eu tô agora na minha jornada, que eu tô explorando o sexo, eu sinto que foi a mesma coisa dos psicodélicos, não vá nisso, é droga, faz mal pra você, aí eu fui lá na ruazinha e me diverti pra caramba, agora vamos mergulhar nessa outra parte do sexo. Eu fiz até um teste de BDSM esses dias, e deu falando que eu sou, sei lá, 90% submissa, tem uma parte que eu sou, de se exibir, de tipo, fazer sexo na frente dos outros. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, tinha perguntas lá que falaram coisas sobre mim que eu nunca nem pensei, minha mente nunca nem foi lá. E aí eu vejo que foi algo que foi tirado da gente também, porque, gente, como é que eu tenho tudo isso aqui para explorar? E eu nunca nem explorei, né? Eu nem sei o que que eu gosto, o que que eu não gosto, tantos prazeres para ser sentido, e eu acho que é um dos melhores canais para a gente se conectar com o nosso corpo, é o alto prazer ou fazer sexo com outra pessoa, ter essas experiências que é cura, é cura. O orgasmo, o momento do orgasmo, né? Eles chamam de a pequena morte. É um momento que a gente não tá pensando em nada. É um momento que você voltou para a fonte, tá aqui de volta, sua mente não tá trabalhando. É, e pra mim foi muito surpresa, porque aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, quanta coisa que eu ainda preciso descobrir sobre mim que eu nem sei. E aí agora talvez a gente possa entrar um pouquinho na não monogamia, que é uma coisa que pra mim sempre foi, eu acho que tabu também por conta da espiritualidade, desse, eu só tenho um parceiro. Eu nunca fui a favor desse negócio de limpeza do útero, tanto que as mulheres às vezes começam lá no. Eu sou a cobra, né? No meu grupo de mulheres, eu falo todas as coisas. Elas começam a falar, mas limpar o útero pra quê? Mas quem disse que tá sujo? Deus inventou a gente sujo, gente? Como assim? A gente tem que se limpar, até mesmo a limpar a energia. Tá, você pode fazer algumas práticas se você quiser, mas não fica nessa de que a gente é suja, tem que se limpar o tempo inteiro, porque a espiritualidade tá sendo usada mais pra machucar a gente do que pra ajudar, né? Então aí a gente começa a ver, é uma ferramenta que eu tô usando que tá fazendo eu me sentir mal comigo mesma. E aí vem a parte da não monogamia. Eu já tive um relacionamento. No momento, eu tenho vários pensamentos, por isso que eu quero conversar com você, porque eu gosto que você pensa completamente diferente de mim. Porque eu tive uma experiência, um dos primeiros relacionamentos, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, que era meio que um relacionamento aberto. Só que no final ele acabou ficando com a minha melhor amiga. Então foi assim, pra mim, eu lembro até hoje o dia que eu fui pra casa dele e o carro dela tava estacionado, o meu corpo inteiro tremia. Então foi assim, minha melhor amiga, eu levava ela pra tudo quanto é lugar que eu ia junto com ele, então gerou uma coisa. E na época, eu tava meditando pra caramba, eu meditava umas 3 horas por dia, então eu tava na mentalidade de ir ignorando os meus traumas e pensando que não, eu só vou dar amor incondicional pra ele e blá blá blá. Ou seja, foi a toxicidade, porque o meu relacionamento com ele não era nem estável pra falar, pra ter uma abertura pra incluir uma outra pessoa ou para e ele tava vendo outras mulheres, que eu sabia que ele tava vendo outras mulheres. E eu acabava vendo outros homens porque eu morria de ciúmes dele, o que que eu ia fazer, né? Então um monte de coisa veio pra superfície e criou aquela coisa toda. E agora eu quero ter um threesome que eu nunca experimentei. E aí meu parceiro falou, mas você vai ficar com ciúmes? E aí eu fiquei naquele lugar, eu falei, gente, o que que será que vai acontecer? Porque por mais que mentalmente, né, intelectualmente eu seja aberta, no level do corpo é outra história. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre navegar nessas novas águas. Então, não monogamia é um grande processo. E eu já tô vivendo formas de não monogamia já faz um bom tempo, já faz uns 10 anos, desde que eu comecei assim de maneira consciente. E aí tive períodos de ficar monogâmica nesse, né, durante esse tempo.
Mas eu acho que é um dos maiores processos de desconstrução, pelo menos que eu mesma já vivi, porque é isso que você falou em termos de o que eu acredito, dos meus valores, das minhas ideologias. A não monogamia é o que eu acredito. Absolutamente. É claro que eu quero que a pessoa que eu amo seja livre. Me assombra a ideia de que eu vou impedir alguém de viver o que ela quer viver. Porque todo o meu trabalho, por exemplo, tudo que a gente vem falando até aqui, tudo que eu sou para as minhas amigas, eu sou sempre aquela que diz, vai, faz. Eu sou sempre essa que dá um empurrãozinho. Eu sinto que muita gente vem até mim porque precisa desse empurrãozinho. E eu tô feliz que essa seja a minha missão espiritual no mundo. Então, como é que eu vou querer que a pessoa que eu amo, ou que as pessoas que eu amo, não vivam? Ok, muito lindo, nobre, maravilhosa, Lua. Isso é o que eu acredito. O que eu sinto, risos de nervosa, é muito Ai, diferente. é. Então, assim, e pra mim foi muito difícil a primeira vez que eu encarei, por exemplo, o meu ciúme. Foi uma sombra muito grande. Então, você leu o meu livro, eu não quero dar muito spoiler para quem não tiver lido, mas enfim, eu vivi essa história, esse trisal, que estava tudo muito lindo, era o sonho da minha vida, do que eu queria viver, e de repente, no meio de toda aquela delícia, comecei a sentir um ciúme que foi me consumindo e que eu me sentia tão culpada por sentir ciúme que eu não falei pra ninguém, eu, né, tranquei o meu ciúme dentro do armário. Hoje eu já saí do armário de ciumenta, então sim, sou ciumenta mesmo. E aí o povo fica assim, como é que você é monogâmica e não ciumenta? Oxi, sendo, watch me. Então, acho que é um dos desentendimentos, assim, não é que as pessoas, para viver a não monogamia, a gente tem que ser espiritualmente evoluído. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a não monogamia faz a gente confrontar essas sombras de maneira muito mais escancarada. Então, tem uma psicóloga, e aí você que tá aí nos Estados Unidos e fala inglês, que se chama Jessica Fern. Ela tem dois livros sobre não monogamia, Polywise and Polysecure. São dois dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. Não tem no Brasil, infelizmente, mas enfim, quem lê em inglês, procure, ou quem ouvir, tem vários podcasts, entrevistas com ela no Spotify, sei lá. E ela fala muito que a monogamia, ela ajuda a esconder algumas dessas dificuldades que na não monogamia ficam escancaradas. Então, na monogamia, por exemplo, você tem esse senso de segurança porque está acordado que ninguém vai ver ninguém, que Uhum. ninguém vai transar com ninguém, ninguém vai ficar com ninguém. Só que aí, a gente também sabe que a monogamia muitas vezes é apenas uma grande ilusão, porque eu já fui traída, eu já traí, todas as minhas amigas já foram traídas. A gente tem uma permissividade social que perdoa e aceita e diz que é normal os homens traírem, porque ai, é homem, porque é instinto, baboseira também. Porque aí, muito bonito, né? Os bonitos podem trair e as mulheres, não. A gente é mais uma vez dessexualizada. E mulheres também traem. Mulheres também têm desejos que extrapolam as barreiras, as fronteiras de um relacionamento. E aí ela vai falar que a monogamia às vezes dá esse senso de segurança porque tá meio que evitando algumas situações. Que na monogamia você não tem como evitar. Então, sim, a sua parceira, seu parceiro vai se interessar, ou vai ficar, ou vai. I don't know. E aí, o processo de encarar e lidar com isso, eu acho que não é fácil. Eu acho que demanda muita corregulação emocional, que eu acho que nós somos muito ruins nisso, todo mundo, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Então, a gente surta. A gente tem essas reações corporais. Eu lembro que a primeira vez que eu fui traída,
eu senti exatamente isso que você sentiu. Eu tava num relacionamento com um cara que era super ciumento, super possessivo, que inventava umas coisas na cabeça dele que eu ficava assim, uau, você tá Já louco. estive em vários desses. E aí, no final das contas, ele que me Eles se traiu. E traíram. é claro, ele era tão ciumento porque ele fazia as coisas, e aí ele projetava que eu tava fazendo também. Eu não tava. E quando eu descobri, quando eu peguei uma traição, eu lembro, assim, do, do calor que subiu no meu corpo e que eu comecei a tremer e que eu chorava, mas sem lágrima. Parece assim, não deu nem tempo ainda da lágrima formar, assim, de tão nervosa que eu fiquei e de uma reação tão física que foi. E foi horrível. Então, eu entendo demais a dor da traição e das pessoas que dizem, não, mas eu já fui traída e foi muito traumático e não quero passar por isso de novo. Entendo. Mas ao mesmo tempo, a monogamia não é garantia que você não vai passar por isso de novo. Uhum. Infelizmente, porque você não consegue controlar o outro 100%. É. Então é um grande processo, é isso que eu tenho pra dizer, não é fácil. Agora, outra coisa que eu vejo também, porque assim, a gente saiu da monogamia e aí foi direto para não monogamia, né? Então, é os extremos que a gente faz como ser humano, né? E aí o que eu vejo bastante também, vários relacionamentos que não são saudáveis, não monogâmicos. Aí eu fico já pensando que é difícil achar, né? Casais que tenham um relacionamento, porque assim, por exemplo, eu comecei meu relacionamento recentemente. Se mais pra frente eu abrir, beleza, mas precisa ter uma certa estabilidade no começo e um certo level de confiança na outra pessoa, honestidade e vulnerabilidade, para gerar, para chegar no momento aonde abre. Eu quero que você fale do momento, que momento que é. Sei que não existe certo e errado, mas pelo menos na minha cabeça eu vejo que primeiro eu preciso sentir muita estabilidade nesse relacionamento, porque eu vejo como um plus você trazer outra pessoa no relacionamento. É um plus, é um complemento, né? Você tá tão feliz com aquela pessoa que você quer explorar outras coisas e você dá liberdade para a pessoa explorar aquelas outras coisas, porque eu acho que na sociedade que a gente tá, no nosso level de trauma, já ir pulando assim em relacionamentos não monogâmicos, porque tá famosinho agora, né? Por conta da espiritualidade. A espiritualidade tá experimentando de tudo. E aí é onde as nossas feridas vêm para a superfície. Se a gente não tá conseguindo se acolher sozinho, a gente se coloca. Eu vejo que eu, nesse relacionamento que eu estive, foi falta de amor próprio eu ter ficado naquele relacionamento, porque em nenhum momento a gente sentou, a gente não conversou sobre relacionamento aberto, ele tava ficando com várias mulheres, eu achava que ele era meu namorado, então assim, foi retraumatizante, eu já tinha traumas e foi assim, criou mais trauma ainda. Eu quero que você fale um pouco depois de ler esses livros, né, como é que funciona, como é que você vê as histórias de sucesso de relacionamentos não monogâmicos. Então, não tem regra e não tem uma progressão natural. Então, isso que você falou, primeiro precisa estar fechado para abrir. Não necessariamente. Se essa é o seu caso, a sua verdade, massa, faz sentido. Mas outras formas também fazem sentido. Tem gente que prefere já começar aberto e até essa concepção, né, do aberto, tem toda uma discussão dentro da não monogamia que coloca relacionamento aberto não é não monogamia. Não quero adentrar isso porque é uma discussão gigantesca. Mas a ideia é que existem também diferentes formas de se viver a não monogamia. A Jessica Fern fala muito nisso. E dentro da própria comunidade não monogâmica vão ter vários debates sobre isso. Então, por exemplo, algumas pessoas vão defender a própria descentralização e desconstrução da entidade de casal. Então, isso que você falou, outras pessoas vão complementar. Não necessariamente. Você pode entender cada relação como uma relação em si, que não complementa a sua relação. Você pode ter uma relação aqui e o seu companheiro ter outra relação ali, e você ter outra relação ali, e essa pessoa que você tem uma relação ter outra relação. Então, as possibilidades são infinitas, mas cada um vai tateando e vai customizando essa prática não monogâmica do jeito que quiser. Eu acho que o que vale a pena em prol da nossa sanidade mental é ser muito gentil consigo mesmo no processo, porque é o que eu falei. Muitas vezes o que a gente acredita
não acompanha o que a gente sente. Porque em nível de emoção a gente está traumatizada, a gente está tudo lascada da cabeça. Uhum. A gente cresceu numa mononormatividade gigantesca, então assistindo desenho da Disney e comédia romântica, que tem sempre a princesa ou sempre a mulher que termina com o cara, e isso é o grande final feliz. E desconstruir isso é muito difícil. Então, o que eu tenho aprendido, pelo menos na minha jornada, é, de fato, comunicação. Então, você conseguir expressar, inclusive as vulnerabilidades, inclusive o que dá vergonha. Então, para mim, por exemplo, começar a falar que eu tenho ciúme, nossa, foi um processo que levou anos. Anos, anos, Eu falo que eu anos. sou ciumenta. Porque se Hoje eu já você deixar no falo. escuro, o negócio triunfa, sabe? Tudo que fica no escuro é Exato, sementinha então ali, ó. hoje eu já falo. É. E muitas vezes, assim, o que eu sinto, por exemplo, do ciúme, é que o que eu quero da minha parceira, da pessoa que tá comigo, é reassurance. Uhum. Sim. É isso, assim, é aquela reafirmação do amor, do vínculo, porque o ciúme, ele é um reflexo desse medo de desconexão, Uhum. desse medo de separação, e que nós somos seres sociais, então essa ameaça de desconexão em relação às nossas figuras de apego, elas alertam tudo dentro da gente de perigo, 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 morte. Uhum. É assim, a reação é desesperada. É tipo assim, meu Deus, se você se desconectar da figura de apego, que é a figura, né, que nos dá segurança, nananã, a sensação é de que fudeu, Vai morrer. É. vai morrer. Porque biologicamente o nosso cérebro evoluiu assim. A gente precisa se sentir conectada para se sentir segura. Se tem uma ameaça de desconexão, a gente se desespera. E aí tem que ter muita autorregulação para aprender também, ok, a outra pessoa pode nos dar reassurance, mas como é que a gente também aprende a Se acolher. se acolher e se acalmar? Para mim, esse é o mais desafiador. É andar no fogo. Um É. relacionamento não monogâmico é andar no fogo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que toda vez que eu entro num relacionamento, a minha libido baixa. É como se, tipo, eu tenho um espírito de hunter, de querer ser livre, fazer minhas coisas e ter sempre as possibilidades abertas, mesmo que eu não vá aproveitar dessas Uhum, possibilidades. E eu vejo que todo começo de relacionamento, eu começo a me sentir presa, eu me desconecto um pouco do meu corpo. Então existe essa talvez até não é nem falta de libido, sabe aquele ânimo de ir pra academia, de estar livre? E eu vejo isso acontecendo nos meus relacionamentos, mas ao mesmo tempo eu sei que meu level de trauma também é bem profundo. Então, andar nesse fogo de. Mas ao mesmo tempo, parte de mim eu fico pensando, se eu amo realmente a pessoa, quem sou eu pra privar ela de prazer ou de outras experiências, né? O caminho do ó, é fogo. para os Tipo, fortes, viu? é para os fortes, mas ao mesmo É tempo também, para os eu não sei fortes. se você já viu aquele cara, Aubrey Marcus. Não. Ele é um cara famosinho aí da espiritualidade que ele ficou num relacionamento não monogâmico por, sei lá, acho que 7 anos ele tava com a mulher. E aí ele acabou casando com uma das amigas dessa mulher. E aí, num Uhum. relacionamento monogâmico agora. Ele casou, tipo, ele mal conheceu a mulher, casou e agora tá num relacionamento monogâmico com essa mulher. Eu falei, gente, ele sassaricou. E aí ele escolheu uma das amigas. Não eram amigas próximas, acredito eu. Mas foi interessante. E ele mesmo falou, ele falou assim, a jornada de um relacionamento aberto me ensinou muito, mas eu não quero voltar lá. Ele falou, tô bem do jeito que eu tô, foi bem desafiador. E ele falou, né? É Obviamente que muito desafiador. quando ele estava no relacionamento aberto, ele falava das maravilhas, né? Ele contava também dos Uhum. momentos. Ele falou assim, quando ela ia viajar e ela estava com outro parceiro, a única coisa que eu sonhava com ela transando com outros caras. Eu ficava imaginando, o meu ciúmes tomava conta de mim. É, mas ele falava da experiência e hoje em dia ele fala, né? Não, é uma fase que eu passei e agora eu tô feliz do jeito que eu tô no relacionamento monogâmico. Mas é aquela a mesma coisa que eu falei sobre o sexo, são coisas que a gente nunca experienciou. E também um relacionamento aberto é aquele negócio. A pessoa tá procurando alguém, isso diz algo sobre mim? Eu sou menos? Então exige mais da gente
está segura com a Uhum. gente, né? O que mais sou eu além desse relacionamento, né? Quem Sim. sou eu? O que que sobra de mim? A pessoa quer outra pessoa porque eu não sou boa o suficiente ou porque é natural de outra pessoa querer experienciar outras coisas, não tem nada a ver comigo. Então, assim, é um level de desenvolvimento pessoal que eu não sei se estou pronta para andar nesse fogo, Lua, mas olha, Assim, precisa estar com a terapia em dia. minha terapeuta ia Não é enlouquecer. fácil. Não é fácil, mas eu acho que também é muito interessante, assim. Uhum, Eu acho que de todas as jornadas de autoconhecimento da minha vida, uma das que mais me desafiam e me mostram uma riqueza emocional é a jornada na não monogamia. Então, eu tava nesse outro relacionamento, né, que no começo era monogâmico, e aí a gente, né, fez a transição para não monogamia, e no começo eu tinha muito ciúme, enfim, esses surtos. Mas eu lembro a primeira vez que eu finalmente senti compaixão, que é esse outro sentimento, que é o sentimento de alegria ao ver o seu parceiro ou sua parceira com outras pessoas tendo outras experiências. Então, eu nunca tinha sentido compaixão na minha vida. Então, a primeira vez que eu senti, que foi quando ele me contou que foi para um date que tinha sido awesome e muito divertido, ele estava tão empolgado que eu percebi que eu fiquei empolgada também. Tipo, amazing! Me curou do meu ciúme? Significou que depois disso eu nunca mais tive ciúme? Não. Gostaria? Sim, mas não. Mas também experienciei isso que antes eu achava que eu nunca ia experienciar. uhum. Então, eu acho que tem surpresas, tem muita coisa boa, tem liberdade. Acho que é muito bom também quando você está colocando em prática essa liberdade, mas é difícil. Eu É, não vou dizer que nossa. não é, não. Só de pensar já me dá dor de barriga, Lua. Eu tinha um Ah, parceiro, nossa, eu tinha um já tive parceiro, muita dor de eu tinha um barriga por parceiro causa que disso. ele tinha um casal de amigos que o cara gostava de assistir ele podendo a mulher do cara. E aí, o Uhum. dó na minha cabeça. Ah, isso é super comum. É comum e eu não sei como eu Muito me comum. sentiria também vendo. Então, é aquele negócio do desconhecido. A gente não sabe até que a gente esteja lá e as coisas que a gente ainda tá para experienciar, só que a gente ainda não mergulhou. Eu queria fechar aqui, que a gente já tá quase na hora. Eu queria fechar com você falando um pouquinho sobre como, principalmente casais também, né, que estão dentro de relacionamento para apimentar o negócio. Eu vejo que muitos dos meus relacionamentos, eu namorei muito cara vanilla, então não tive muitas experiências, mas eu sei que dentro de relacionamento tem muito daquilo de você criar uma imagem da pessoa e a pessoa cria uma imagem de você e aí falar, minha mulher não é do Uhum. tipo que vai aceitar isso. Ou, ah, não, se eu falar isso pro meu marido, ele não vai aceitar. Eu quero umas palavras de sabedoria mais pro público mesmo de como explorar a nossa sexualidade no geral e os fetiches, as fantasias que a gente tem, os prazeres. Eu acho que no contexto de uma relação, comunicação. Comunicação é a principal coisa. E é isso, muitos casais fazem sexo, mas não falam sobre sexo. Que loucura é essa? Então, eu sei que é difícil, às vezes, iniciar a conversa, mas sem conversa vai ser muito difícil. Então, realmente fazer perguntas para sua parceira, seu parceiro, de o que é que você gosta, ou qual foi a experiência sexual que mais te marcou, qual é o seu maior desejo não realizado, tem alguma fantasia sua que é recorrente? Tem algumas perguntas que muita gente não consegue fazer, porque aí tem ciúme até do passado. Então, por exemplo, qual foi sua melhor experiência do passado? O que é que foi gostoso nessa experiência do passado que você gostaria de retomar, por exemplo? Então, tem uma série de perguntas que muita gente não se faz. E outra coisa é conversar sobre o sexo que se tem, fazer mesmo um debriefing, sabe, assim, do sexo. E é delicado, porque para mulheres que estão tendo um sexo muito ruim, como é que você vai falar para a pessoa que tá muito ruim? Uhum. Mas se não falar, como é que vai mudar?
Então, são conversas que são às vezes difíceis, mas que precisam ser feitas. Então, eu diria que comunicação, nem que seja assim, de pouquinho em pouquinho. E eu acho que exercitar essa comunicação com as amigas, se você ainda não tem o hábito de conversar com as amigas, treina conversar com as amigas para então conversar com o parceiro ou a parceira, sabe? E tentar não ser reativa também, porque não adianta a pessoa responder e você querer então brigar com a pessoa porque ficou com ciúme. Aí não, respira e realmente abre esse olhar curioso para saber do outro e para contar de si também. É a curiosidade, né, Lu? Eu tô vendo que muito dessa jornada do sexo é curiosidade, seguir a curiosidade, Uhum, experimentar coisa nova. Está aberto, né? Precisa estar com aberto certeza, para experienciar algo novo. com certeza. Mas dentro de relacionamento, o que eu acho interessante, vou terminar com isso, é que toda vez que eu pergunto para um cara qual foi o melhor sexo que você já teve, é sempre com mulheres desconhecidas. Com a mulher, é sempre com caras conhecidos, parceiros que elas já tiveram. E aí eu fico pensando o tanto que a gente tá perdendo, né, como mulher, que a gente não tá experimentando as coisas que a gente não tá explorando, porque a gente tá cheio de coisa de religião dentro da gente. Então, Pois é. libertação, Tá, tem muita coisa. Mas também o caminho é muito bonito, o caminho de descoberta. com E certeza. é possível, e tudo que a gente precisa, a gente já tem, que é um corpo. E aí, de resto, a gente adiciona as coisas, adiciona um sextoy, adiciona um psicodélico, adiciona um curso da lua. Não sei, assim, tem coisas que a gente pode adicionar, Sim. mas o básico, Uhum. todo mundo já tem. E é de graça. Exatamente. A melhor a ferramenta que precisa ser trazida para o curso da Lua, seu corpo. Começa por Tá aí. isso, E lá dentro, tá isso, eu sinto que a gente está nesse corpo, essa máquina biológica, onde tem vários botões que a gente ainda não apertou. A com gente só certeza. aperta os botões de ligar, desligar, alguns é de comer, tem vários botões ainda que a gente precisa experimentar, botões esses que é nesse caminho do sexo, dos psicodélicos, de morte, a gente nem falou sobre a morte aqui, mas a morte também é outro tabu, né, de mergulhar, e a gente sempre sai de lá com, igual você falou, é um caminho difícil da monogamia, mas sempre tem um ouro, tem uma coisa que você tira Uhum. daquele sofrimento, né, todo é o pêndulo da vida, né, tudo que você passa, uma experiência ruim, sempre tem algo bom que sai daquilo. Mas um prazer, no pun intended, um prazer enorme falar com você, Lua. Eu quero, bom, com certeza vai ter outras conversas, mas uma honra enorme pelo ser humano que você é, por essa liberdade que você alcançou, que eu sei que não foi fácil, e para chegar a nós mulheres, coisas que você falou assim para mim. Sabe quando abre dentro da mente uma coisa assim, abre uma janela Uhum, nova, uma porta uhum. nova que eu nunca tinha sabido que existia? Então, muita gratidão Ai, pelo seu trabalho. Quem quiser achar a Lua, eu, vai pesquisar lá ela no Instagram, ela grava vários reels com, às sim, vezes, tem alguns muita temas coisa. polêmicos, né, Lua, que você falou do Sim. jogador esses tempos atrás. É, vai ver seus cursos também. O livro da Lua, gente, que livro fascinante. Sabe aquele livro? Eu li o livro. Sabe quando você lê isso meio escondida? Tá tão bom o livro que você fica meio. Você fica perdida assim, fala, nossa, esqueci da vida. Um livro maravilhoso. Parabéns pela coragem também de escrever um livro, né? Puta que pariu. Você tá Obrigada, abrindo a porteira aí para várias mulheres, Lua. Muito obrigada. obrigada, obrigada. É isso. Quem quiser ler meu livro, tem o Rio Profano. Eu tenho um livro digital também, que aí é mais sobre esses temas que a gente conversou aqui de sexo, erotismo, que eu acho que é bem bom para quem quer ir um pouquinho mais fundo. Chama o livro de Reflexões Lascivas. E tô lá no Instagram, Lasciva Lua. E É tem a sua isso. newsletter também, que vira e mexe eu Ah, e tem a minha newsletter, já estava esquecendo. Tem a newsletter que eu envio Aham. contos eróticos, às vezes uma reflexão, mas é bem bom também para Uhum. alimentar Ah, o erotismo. maravilhosa. Muito obrigada. Vamos ter o round two, ok? Vamos, Mas muito obrigada pelo obrigada. Tenha um convite, foi um ótimo dia. prazer também. Beijo grande, Lu. Tchau. Beijo.